Pessoal, beleza? Tudo certo? Gente, perdão aí pelo atraso, mas o Zoom tava dando uma encrencadinha, não tava conseguindo iniciar ele, aí reiniciei e para ver se dava certo, e aí deu uma dificuldade, até que fim foi. Agora finalmente estou aqui. Bom dia, gente, tudo certo? Né? Então, perdão aí pelo atraso, realmente problemas técnicos aqui me deixaram preocupados. Eu achei até que não ia conseguir entrar, mas parece que agora foi. Bom dia, Tainá, Nicole, né? Muito bom dia. João Vitor, Rita, tudo certo, gente? Gente, qual é o objetivo da aula de hoje, né? O objetivo da aula de hoje é a gente fazer alguns exercícios de sociologia clássica. Bom dia, João Vitor, tudo beleza? Então, eu vou pedir para vocês, para a gente pegar o livro aí na nossa versão digital e vamos fazer, né, uns exercícios. Claro que eu vou compartilhar a tela contigo, porque fica mais fácil, né? Eu vou compartilhar a tela contigo. Então, deixa eu só aqui mexer na página do livro aqui para mim, e aí a gente já começa a fazer. Claro que eu vou te indicar quais são os exercícios, quais são as páginas, tá? Fiquem tranquilos. Então, vamos nessa. Deixa eu só ele carregar aqui o livro para mim. Beleza. Então tá. Então, beleza. Já está aqui, né? Vou iniciar esse compartilhamento de tela, então. Bom dia, Adriana. Tudo beleza? Vamos nessa, então. Vou iniciar o compartilhamento de tela com vocês. Vamos nessa. Está aqui, né? Nosso livrinho do plural, a partir do aplicativo, do programa, perdão, do site, né? Vamos nessa, então. Vamos começar com os primeiros exercícios ali de sociologia do módulo 1 ali, né? Que é a introdução à sociologia, o que que ela é, quando que ela aparece, né? O processo histórico dela e a filosofia positivista do Augusto Comte. Depois, na sequência, nós temos a sociologia funcionalista do Emile Durkheim, no capítulo 2. Já os capítulos 3 e 4 tratam do materialismo histórico do Marx, a sua sociologia materialista histórica, bem como a sua abordagem dialética, na parte da sua filosofia. Já no módulo 2, a gente tem a sociologia weberiana nos capítulos 5 e 6. Então, vamos fazer alguns desses exercícios. Aliás, pessoas, o material de vocês é rico em exercícios, isso é muito bom, né? Isso é muito bom, é um material excelente. Então, lá, para o capítulo 1, vamos lá para a página 15. É na página 15 que começam a aparecer os primeiros exercícios. Aqui a gente tem aqueles exercícios em foco, que vocês têm ali o gabarito, que vocês mesmos podem ler por conta de vocês, ler o gabarito comentado. Se tiverem dúvidas, se não conseguiram compreender o comentário do gabarito, entrem em contato comigo, certo? Eu quero começar aqui contigo, certo? Vamos começar aí pelo primeiro exercício. Primeiro testezinho. Tá todo mundo enxergando bem na tela aí? Só para me certificar. Todos, deixa eu só interromper aqui para ler. Pessoal, aí só me deem um ok aí no bate-papo, se estão conseguindo enxergar direitinho, sim? Abram os microfones e falem, tá? Então, deixa eu voltar aqui. Vamos começar com o testezinho número 1. O teste 1 diz assim, da Universidade Federal de Pernambuco. Leia o texto a seguir, né? Veja que tem ali um texto, tu tem um enunciado, tem a fonte. Pois é, caiu novamente. Desculpem, gente, perdão, né? O sinal caindo de novo. Que coisa, vamos lá, vamos de novo. Então tá, como eu estava dizendo, o testezinho número 1 aí apresenta um texto, um enunciado. Peraí, gente, que eu só vou ter que fazer uma coisa bem rapidinho aqui, que é corrigir o meu áudio aqui. Porque às vezes o Zoom altera o meu áudio e diminui o volume para mim, não sei por que acontece isso, mas enfim, né, acabou caindo, vamos retornar aqui. Então, qual é o recomendável? Que a gente leia o enunciado antes de ler o texto. Isso é uma estratégia, tá? Não é algo absoluto, tu faz se tu quiser. Mas é recomendável por quê? Porque normalmente, quando aparece um texto, o texto ele é um excerto, ele é um trecho que foi retirado de alguma obra, que a gente talvez não conheça. Então, quando a gente começa a ler o texto direto, a gente não sabe sobre qual é o objetivo da questão total, né? A gente não tem ideia. Seria mais ou menos como abrir um livro numa página qualquer aleatoriamente. Se a gente não sabe do que o livro trata, se a gente abrir o livro aleatoriamente e ler um parágrafo, vai ser de difícil compreensão para nós. Então, de certa maneira, o enunciado nos contextualiza. Ele nos coloca dentro do ambiente do que a questão quer. Então, quando a gente lê o enunciado primeiro e depois a gente resolve ler o texto, a gente já vai para o texto com um olhar direcionado, a gente já sabe mais ou menos o que esperar do texto ou do que se refere.
Outra coisa importante, é recomendável também a gente ler a fonte, ou seja, de onde aquele trecho foi retirado. Nem sempre será útil, né, como é o caso desse teste número 1 aqui, mas às vezes a fonte do texto pode nos dar uma pista. Então, uma recomendação, leia o enunciado antes de ler o texto e leve em consideração a fonte. Depois leia o texto. Então vamos lá, o enunciado diz assim: percebe-se que as transformações ocorridas nas sociedades ocidentais permitiram a formação de relações sociais complexas. Nesse sentido, a sociologia surgiu com o objetivo de compreender essas relações, explicando suas origens e consequências. Sobre o surgimento da sociologia e das mudanças históricas apontadas no texto, assinale a alternativa correta. Veja que, se tu estudou sociologia o suficiente para lembrar o que foi o século XIX, que é um momento de crise, é um momento em que a sociedade capitalista se consolidara, né, com a Revolução Industrial, com a Revolução Francesa, as revoluções burguesas de modo geral, tu mais ou menos já tem condições de resolver o teste só com o enunciado. Estenderam ao longo do século XIX, só foram superadas pelas grandes transformações do final do século XX. As mudanças provocadas pela Revolução Científico-Tecnológica, que denominamos Revolução Industrial, marcaram profundamente a organização social, alterando-a por completo, criando novas formas de organização e causando modificações culturais duradouras, que perduram até os dias atuais. Ou seja, está tratando daquele contexto de profundas transformações empreendidas na era moderna por conta da construção da sociedade capitalista e da desconstrução da sociedade feudal. Portanto, a resposta aí, né, a alternativa que corresponde a essa ideia de transformação profunda e ao que o enunciado pede, o contexto de surgimento da sociologia, é a letra C de Canadá. A sociologia foi uma resposta intelectual aos problemas sociais que surgiram com a Revolução Industrial. Lembra que eu havia dito para vocês que a sociologia é uma ciência da crise? É uma ciência que nasce da crise do século XIX. Ela é uma resposta da burguesia, é uma resposta intelectual da burguesia para tentar conservar o controle dessa nova sociedade que estava surgindo e que agora a burguesia era a classe dominante. Ela vai aplicar, claro, vai aplicar princípios de interpretação científicos para a compreensão da vida em sociedade. A visão de ciência que havia na época era uma visão fundamentalmente iluminista positivista, que tinha como referência as ciências da natureza. Então, a sociologia nascente, ela deveria se utilizar dos mesmos métodos das ciências da natureza, já consagrados pelas ciências da natureza, para investigar a vida social, descobrir as leis que regem a vida social e, assim, desenvolver instrumentos de controle, tecnologias de controle, de tal modo a conservar a ordem, a manter a ordem e fazer eventuais retificações, quando necessárias. Retificações orientadas, claro, pelo conhecimento racional e científico proporcionado pela sociologia. Então, isso aí, questão número 1, letra C de Canadá. Qualquer dúvida, abre o microfone e pergunta, só por que não é a letra tal, tá? Fiquem à vontade. Vamos dar uma olhadinha na questão número 2. Tu viu que, ao falar sobre a origem da sociologia, o contexto em que ela nasce, a gente viu que a visão predominante de ciência e de pensamento social que havia era o positivismo. O testezinho número 2 aí está tratando de filosofia positivista. Não é um teste modelo do Enem. Então, tu observa que tu não tem um texto e depois um enunciado. Tu já tem um enunciado direto. Então, aqui não tem escapatória. A gente vai ter que ler o enunciado direto, né? Universidade Federal de Uberlândia. A partir do século XIX, o ideal científico no campo da sociologia consistiu na formulação de teorias sobre o homem e a sociedade. Acerca do pensamento científico sociológico, assinale a alternativa correta. Bom, é o pensamento sociológico do século XIX. Qual era o pensamento sociológico predominante? O positivista, aquele que se orientava pela filosofia positivista do Comte. Vamos tentar lembrar o que era o positivismo do Comte? Uma filosofia que vai nos propor uma interpretação sobre a vida em sociedade, princípios de interpretação e também uma ideia de ciência. O Comte e seu positivismo vão propor que a sociedade ela se forma e acontece, né, se desenvolve a partir de leis da natureza. Haveria, portanto, um conjunto de leis da natureza que determinariam a ordem e o progresso da sociedade. Veja que é uma interpretação naturalista. Então, os seres humanos eles não são os protagonistas da sua história, mas sim apenas passageiros do trem da história. Aliás, o Comte usava a expressão, né, a humanidade está numa marcha rumo ao progresso. O progresso é inevitável, é inexorável. Ele vai acontecer com a mesma determinação que os fenômenos naturais
são orientados por suas leis da natureza, né? Então, essa interpretação nós chamamos de uma interpretação de caráter naturalista. E também um pensamento fortemente evolucionista presente, com a ideia de um progresso inevitável, haveria supostamente sucessíveis estágios, né? Sucessivos estágios de desenvolvimento, de evolução, estágio teológico, metafísico e o mais alto de todos, o positivo, né? Que seriam, portanto, fases que a humanidade passaria, as sociedades humanas passariam. Então, a partir disso, seria possível estabelecer as diferenças culturais entre os povos. Povos diferentes estão em estágios evolutivos diferentes. Os povos superiores, evidentemente os europeus, estariam no estágio mais evoluído, a sua civilização seria mais evoluída, o que legitimaria uma dominação imperial em relação aos povos não europeus. Então, tu tem no positivismo uma interpretação naturalista, evolucionista da vida em sociedade. E no que diz respeito à ciência, a ideia de ciência positiva. A concepção de ciência do positivismo é que a ciência, para ser ciência, tem que ser positiva. O que significa ser ciência positiva? A ciência só deve se ocupar de objetos empiricamente verificáveis, passíveis de experimentação, como as ciências da natureza o fazem. Qualquer outro tipo de objeto, né, de investigação que caia no campo da abstração pura, da especulação, não é tratável pela ciência, e sim para especulação filosófica ou religiosa, certo? Então, a ciência, para ser ciência, tem que lidar com objetos que são passíveis de experimentação, que são acessíveis aos sentidos humanos, que os seres humanos possam observar, descrever, medir, quantificar, etc., e assim por diante. E também, claro, já que o método consagrado de investigação é o método das ciências da natureza, é também necessário que o cientista seja alguém neutro no processo de pesquisa. Então, concepção de ciência para o positivismo. Ciência, para ser ciência, tem que ser positiva, deve seguir o modelo das ciências naturais, empregar os mesmos métodos das ciências naturais. E o pesquisador tem que ter uma postura de neutralidade. Bom, a sociologia nasce, né, orientada por essa visão da filosofia positivista. Então, a resposta correta aí da questão número 2, que diz o seguinte, acerca do pensamento científico sociológico, ali do século XIX, assinale a alternativa correta, C de Canadá. As ideias científicas diferem do senso comum e de outras formas de conhecimento, pois devem ser avaliadas à luz de evidências sistematicamente coletadas e do escrutínio público. Ou seja, o que significa isso, né? O funcionalismo, perdão, o positivismo está nos propondo que o conhecimento sobre a realidade tem que partir de uma investigação sistemática, organizada, racional, planejada, minuciosa, feita com método, ou seja, com emprego de métodos de investigação, da mesma maneira que as ciências da natureza fazem com os fenômenos naturais. Então, a resposta correta, C, de Canadá. Né? O conhecimento acerca da vida em sociedade não deve ser baseado no senso comum, no mero achismo, na mera opinião. Né? Então, precisa de haver um conhecimento de caráter científico, pois esse seria o caráter confiável. Daí, eu gostaria que a gente pulasse para a questãozinha número 5, tá? Veja que... Pois não? O que é escrutínio? Escrutínio é o exame, o julgamento. Escrutínio seria o exame, o julgamento de alguém. Onde é que está o escrutínio? Escrutínio público, né? Aquilo que o público fala, diz, emite juízo e etc. Certo? Seria mais ou menos assim. Neste caso, o escrutínio público seria o escrutínio dos pares da ciência. É público no sentido de que todos os cientistas têm o direito de discutir as conclusões produzidas por algum cientista. Nenhuma proposição científica pode se apresentar como absoluta, sem margem à crítica, a questionamento. Né? Então, toda teoria científica tem sempre um caráter de hipótese e tem que estar sujeita à verificação pelos seus pares, ou seja, ao escrutínio. Esse escrutínio ele é público, mas não no sentido de público para a humanidade inteira, não, é público porque é entre os membros que compõem a comunidade científica, é nesse sentido, tá? Bom, vamos lá, daqui eu gostaria de pular para a questão número 5, a questão 5 está ali, ó, um testezinho do Enem, que diz o seguinte, leia o trecho da canção e responda a questão proposta. Vamos ver o que o enunciado diz. No trecho da canção composta por Noel Rosa, são apresentadas as palavras ordem e progresso. Elas constituem na obra do Comte. Tu vê que a gente nem precisa de ler, neste caso, o texto aí, que é um trecho da letra do Noel Rosa, né? O amor vem por princípio, a ordem por base. O progresso é que deve vir por fim. Desprezastes esta lei de Augusto Comte e foste ser feliz longe de mim. Bem bonitinho até, né? A gente nem precisaria ler. Bom, a ordem e progresso está se enquadrando naquela visão naturalista e evolucionista do positivismo.
Portanto, né, a alternativa correta aí é a letra A de Argentina, conceitos que representam uma filosofia da história e do desenvolvimento humano. Ou seja, uma filosofia da história e do desenvolvimento humano está nos apresentando um conjunto de princípios de interpretação, princípios explicativos sobre o que seria a história humana e o desenvolvimento da civilização. É uma filosofia porque não tem como ser verificado empiricamente. É uma teoria filosófica que tenta nos dizer, olha, a história humana é dessa maneira. Pensadores diferentes vão propor suas filosofias da história. O Marx também tem uma filosofia da história, que é o seu materialismo dialético. A sociedade seria uma espécie de totalidade em contradição, em que os elementos antagônicos produzem um movimento dessa totalidade. Essa totalidade se transforma, tendo em vista ver a luta de contrários, a luta entre as classes sociais. No caso do Augusto Comte, né, o motor da história seria um fenômeno natural, uma imposição da natureza, a lei do progresso, que não estaria sob controle dos homens. Letra A, resposta correta, uma questão bem significativa. Disso, pessoas, eu gostaria de pular para pegar um exemplo assim de... Então, esses primeiros testes que eu fiz com vocês aí, o 1, o 2 e o 5, eles ilustram a origem da sociologia, a concepção de ciência do positivismo e um dos elementos centrais da filosofia positivista aí, que é a sua teoria da história marcada por uma interpretação naturalista e evolucionista. É neste contexto que a sociologia nasce. Dito isso, vamos pegar o primeiro sociólogo, efetivamente, o Émile Durkheim. Vamos lá para a página 25, no capítulo 2. Então, deixa eu descer aqui. Página 25, capítulo 2. Deixa eu ver se eu já estou na página 25, peraí. É assim, 24 está aqui está a página 25. Vamos para o exercício número 1 aí. O exercício número 1 está dizendo o seguinte, o exercício número 1 nos apresenta uma charge, e aí vocês observem que nessa charge aí da Mafalda, aliás, que é sempre, uma charge não, desculpa, uma tirinha, né, da Mafalda, que é um personagem maravilhoso. A Mafalda, ela é uma menina que faz questionamentos, reflexões filosóficas, históricas, sociológicas, políticas, sempre geniais. É uma personagem criada pelo cartunista Aquino, e o que talvez seja o que seja de mais interessante na Mafalda é o fato de que ela faz a partir do ponto de vista de quem mora na América Latina, ou seja, de quem está na periferia da sociedade capitalista. Isso é muito bacana. Vamos dar uma olhadinha então nessa questão da Federal de Uberlândia de Minas Gerais. O enunciado diz assim para nós: a tirinha de Quino ilustra um aspecto do conceito de fato social como elaborado por Émile Durkheim. Esse aspecto seria, tu veja que só para enunciado a gente nem precisaria de ler a tirinha, né? Vamos ler a tirinha, mas nem precisaria. A tirinha ilustra o que é o fato social. Vamos tentar lembrar o que é fato social? É aquele conjunto de normas, de padrões de comportamento, maneiras de ser, maneiras de agir, pensar e sentir que não nascem com o sujeito, que são exteriores ao sujeito. Por serem exteriores, têm uma realidade objetiva. São marcados também pela coercitividade. O coletivo vai coagindo o indivíduo, vai criando pressões para que o indivíduo se adeque ao padrão, né, ao padrão de comportamento. E também marcado pela generalidade, ninguém escapa do efeito dos fatos sociais. Então veja, só por esse conceito de fato social que tu já conhece, tu poderia acertar a resposta e marcar a letra D de Dinamarca. Uma das características é exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior, é uma das características do fato social. Vamos ver se o quadrinho ilustra isso, esse aspecto de coerção. Observa que no primeiro quadrinho, tem 3 personagens, um aponta alguma coisa em uma direção, todos saem correndo em direção àquela direção ali, todos estão correndo, a Mafalda para e fica pensando, e daqui a pouco há uma multidão em volta da Mafalda que está correndo para alguma coisa, e ela fala assim, quem foi que espalhou que eu não gosto dos Beatles? Veja que quando as pessoas se dão conta de que ela é a única que não está correndo atrás dos Beatles, né, então aqui é uma metáfora, né, de correr atrás de um fenômeno cultural que é consagrado pela massa, então as pessoas vão exercer pressão, vão olhar para ela com um olhar de reprovação, de estranheza, vai ficar todo mundo olhando para ela, oh, mas como assim tu não gosta dos Beatles? Então um exemplo de fato social, né, a coerção, o sistema de pressões, de constrangimentos para que o indivíduo se adeque ao padrão de comportamento. Depois nós temos aí a questãozinha número 2, que está tratando de crime, pessoas, também da Federal de Uberlândia. Vamos tentar lembrar o que é o conceito de crime com o Émile Durkheim. Segundo o Durkheim, lembra, ele é um sociólogo positivista. Assim como Comte, ele também está à procura de leis universais que expliquem as sociedades humanas. Ele quer encontrar regularidades que possam ser explicadas de um ponto de vista naturalista. Esse cara nos deixou uma sociologia funcionalista, em que ele concebe a sociedade como uma espécie de grande organismo que possui uma consciência própria, que ele vai chamar de consciência coletiva,
Este organismo seria composto por órgãos, que seriam as instituições humanas, que, assim como nos organismos biológicos, cumprem funções para a manutenção deste organismo. É assim que ele está pensando, né, a vida em sociedade, uma perspectiva funcionalista, uma analogia com a biologia e com a medicina. Isso vai ser muito presente no pensamento positivista. Segundo Comte, né, alguns fenômenos sociais e instituições são funcionais, cumprem funções para a manutenção do todo. O crime seria também um elemento funcional, desde que esteja dentro de taxas não exageradas. Ele vai dizer que, primeiro, o crime é um fenômeno normal, porque está presente em todas as sociedades humanas. Toda sociedade tem comportamento desviante, tem crime. Se está presente em todas as sociedades, então é um fenômeno normal. E mais, o crime não só seria normal, como ele seria útil, funcional. É claro que ele não está fazendo nenhuma apologia do crime, ele está fazendo apenas uma constatação, que o crime também desempenha um papel na reprodução da ordem social, na medida em que o crime é uma espécie de mal necessário, semelhante à dor. A dor é um fenômeno fisiológico do organismo que, embora indesejável, é importante para sinalizar para o organismo que algo não vai bem. Então, o crime seria algo análogo à dor. É algo que sinaliza que algo não está bem na sociedade. Então, de certa forma, a partir do crime, a sociedade pode repensar os seus estatutos legais, o seu sistema jurídico, e até mesmo alguns elementos de sua moralidade, permitindo, portanto, que ela evolua, né, que ela faça ajustes quando necessário. Então, veja, nesse sentido, o crime é funcional. Agora, numa sociedade como a sociedade do século XIX, marcada por uma longa crise, ali, segundo Emile Durkheim, o crime teria atingido taxas exageradas, fazendo com que o crime se tornasse disfuncional. Ou seja, ele já não tem mais esse papel de colaborar com o ordenamento jurídico, com a evolução moral da sociedade. Agora o crime ele se tornou o que ele vai chamar de crime anômico. Lembra do que era anomia? Durkheim e Augusto Comte explicavam a crise do século XIX não a partir da ideia de luta de classes, como queria o Marx lá na Alemanha. Marx enxergava a crise do século XIX como resultante de um conflito que nasce lá na base econômica, entre exploradores e explorados, no caso da sociedade capitalista, entre burguesia e proletariado. Augusto Comte e Emile Durkheim são pensadores conservadores, então eles jamais vão tentar trazer à tona as contradições estruturais da sociedade capitalista. Eles vão jogar a explicação dos momentos de crise sempre para o campo da moralidade, para o campo do ideal, do pensamento. Então, para eles, a crise do século XIX era uma crise de ordem moral. As instituições estariam fragilizadas para formar adequadamente indivíduos que seguissem as regras morais. Exemplos de instituições que estariam frágeis: a família e a religião. A família e a religião, durante mais de um século, foram instituições importantes, né, para a sustentação da sociedade e que agora deixaram de sê-lo diante de uma mudança tão profunda, tão drástica e tão rápida na sociedade capitalista. Então, a essa crise de ordem moral, em que as instituições não dão conta de formar adequadamente os indivíduos, permitindo que nasçam, que surjam indivíduos com comportamentos cada vez mais desviantes, eles darão o nome de anomia. Então, a crise do século XIX é uma crise de anomia, é uma crise de fragilidade das instituições, é uma crise de ordem moral. Então, o crime na sociedade do século XIX perdera o seu caráter de normalidade e funcionalidade, como costumava ser, e agora passar a ser um crime anômico. Então, vamos ver o que o enunciado fala, né? Segundo Durkheim, o crime é um fato social presente em toda a sociedade. Para esse autor, nem todo crime é anômico, mas apenas aquele que corresponde a uma crise de coesão social. De acordo com essas informações, marca a alternativa correta sobre anomia em Durkheim. Então, a resposta correta aí, pessoas, C de Canadá, né? Descreve os sentimentos de falta de objetivos e de desespero provocados pelo processo de mudanças do mundo moderno, os quais resultam no enfraquecimento da influência das normas sociais sobre o comportamento individual. Então, veja, os indivíduos têm cada vez menos referências morais que pautem, que coordenem, que orientem os seus comportamentos, fazendo com que os comportamentos desviantes sejam cada vez mais presentes. Então, uma crise de ordem moral, anomia, letra C de Canadá. Dito isso, pessoas, eu gostaria já de partir para alguns testes aí do Marx, lá no capítulo 3. Depois eu ainda pretendo fazer também mais algum do Weber, certo? São muitos exercícios, né, que eu acho que vale a pena vocês fazerem todos. Vamos lá para a página 36. Deixa eu só localizar a página 36 aqui. Opa, passei. Página 36, está aqui. Vamos para a questãozinha número 3. Questão número 3 que eu gostaria de ver com vocês. Essa que está à direita da tua tela aí, né?
Leia o texto a seguir e responda à questão proposta. O enunciado diz assim: o trecho citado pode ser considerado. Bom, eu vou ter que ler o texto, não tem outra maneira, né? É um texto do próprio Marx. Opa, é um texto que se refere ao Marx de uma obra chamada Prefácio à Crítica da Economia. Vamos lá. O modo de produção da vida material condiciona o processo da vida social, política e espiritual em geral. Não é a consciência do homem que determina o seu ser, mas, pelo contrário, o seu ser social é que determina a sua consciência. Lembra que essa definição, hein, pessoas? É a definição do método sociológico do Karl Marx, é o seu materialismo histórico. Ele explica a vida social, a formação da vida social e a constituição, né, total da sociedade a partir da base material. É a base material que vai determinar as outras formas de relação social e vai determinar também as maneiras de pensar de uma época. Então, a resposta correta aí, né, pessoas, será a letra C de Canadá, uma síntese da posição filosófica do materialismo histórico. Então, esse trechinho aí dessa obra do Crítica à Economia Política é uma espécie de síntese do que seria o método do materialismo histórico. Eu gostaria agora de fazer alguns outros contigo. Vamos dar uma olhadinha aqui, deixa eu ver. Vamos lá. A questão número 4 ela é importante. Lembra que, para o Marx, é a base material que é o ponto de origem de formação de uma sociedade e que vai determinar as outras relações sociais, a superestrutura jurídica, política e ideológica. A questão número 4 diz assim: do ponto de vista sociológico, podemos observar neste texto a ideia de, vamos lá, o que o texto está dizendo para nós? Debulhar o trigo, recolher cada bago do trigo, forjar no trigo o milagre do pão e se fartar de pão. Então, o que esse texto aí, né, do Holanda e do Nascimento estão falando? Estão falando do trabalho humano. É a partir do trabalho humano que o ser humano pode satisfazer a sua necessidade de sobrevivência. Se fartar do pão seria alimentar-se, né? Produzir a sua sobrevivência material. Portanto, a resposta correta aí, a letra C de Canadá. O trabalho humano ser um elemento transformador do mundo natural. Sim, o ser humano atua sobre o mundo natural. O pão, ele não vem pronto. O pão é produto do trabalho humano. O pão é resultado do trabalho humano a partir da ação que o ser humano exerce sobre a natureza. Então, resposta correta, C de Canadá. Vamos dar uma olhadinha agora lá no próximo capítulo, no capítulo 4, na página 46. Deixa eu tentar ir por aqui, embora... Não vai dar. Vamos lá. Vamos pela página 46. Vamos nessa. Ops, acho que eu passei. Deixa eu ver se eu estou certo aqui. 47, então é na seguinte. Vamos lá. Página 46, vamos aqui. Na página 46, eu gostaria de fazer contigo o teste número 1 primeiro, né? O teste número 1 diz assim: esse é um teste bem diferente do modelo Enem, né? É um teste lá da Universidade Estadual de Maringá, no Paraná. A sociologia marxista propõe uma interpretação da sociedade que toma as condições materiais de existência do homem como fator determinante dos fenômenos sociais. Por isso que é materialismo histórico. Vamos lá. Sobre essa concepção de materialismo histórico, julgue verdadeiro ou falso e dê a soma dos números dos itens corretos. Vamos lá, frase 1 diz assim: forças produtivas e relações sociais de produção são os dois componentes básicos da infraestrutura, que é a infraestrutura econômica, né, que determinam, em última instância, as demais dimensões da vida social. Frase verdadeira. Pessoas, essa determinação é em última instância, não é uma determinação mecânica. Lembra que eu havia dito isso para vocês? A mudança na base material, na esfera econômica, tende a provocar uma mudança nas outras esferas da vida social. É uma forte tendência, por isso que a gente diz que é em última instância. Mas não é uma tendência mecânica, do tipo, mudou a base material, automaticamente muda a superestrutura. Não, não é assim, tá? A superestrutura, ela tem uma autonomia relativa em relação à base material. Mas a tendência é que a base material seja, digamos assim, mais proeminente, tem uma primazia em última instância. Dificilmente os seres humanos produzirão uma vida política, ideológica, religiosa, cultural, que contraria sua própria base material, né? Que seja contrária à própria base material que sustenta o conjunto da sociedade. Então isso é apenas uma tendência, uma forte tendência. Então a frase 1 é correta. Aí a frase 2 diz assim, né? Instituições como a escola, o Estado e a Igreja fazem parte da superestrutura social, dotada de autonomia diante das determinações econômicas de cada momento histórico. O que está errado aqui? É a palavra autonomia isolada.
É como se as outras esferas da vida social não fossem afetadas pela base econômica. Não, essa frase é falsa. Seria correta se estivesse escrito dotada de autonomia relativa, ou seja, ela sempre está em conexão com a base material e muitas vezes é por ela determinada. Então, a base material tende a ter uma predominância, então a frase 2 é falsa. A frase 4 diz assim: mudanças na estrutura social são desencadeadas quando se desenvolvem incongruências, né, contradições entre a infraestrutura produtiva e as outras esferas da vida social, a superestrutura, com predomínio da primeira sobre a última. Sim, a frase 4 é verdadeira, aquilo que eu estava explicando antes para vocês. A frase 8 diz assim: as instituições que compõem a superestrutura desempenham importantes funções de controle social e ideológico, que contribuem para a manutenção das relações produtivas vigentes. Sim, pessoas, esse é o papel da superestrutura, reforçar a ordem existente na base material. Então é por isso que a religião, o pensamento, enfim, as maneiras de pensar de uma época tendem a reforçar, a legitimar a base material. Quando há uma contradição entre essas duas dimensões, acontece um processo revolucionário, como a gente observou, por exemplo, na Era Moderna. Na Era Moderna, a base material vinha se tornando cada vez mais capitalista, enquanto que a superestrutura, ou seja, o Estado, a religião e as demais relações sociais, continuavam representando o antigo regime. Então, em determinado momento, esse choque vai levar a um processo revolucionário. Então, a frase 8 está correta. E a 16 diz: as classes sociais são definidas segundo a posição que ocupam nas instituições que compõem a dimensão superestrutural das sociedades. Falso. Por Marx, as classes sociais são determinadas pela posição ocupada na estrutura econômica, na base econômica. Um grupo pertencerá a uma classe social dependendo da posição que ele ocupa na esfera produtiva. Se for um grupo que é proprietário dos meios de produção, então será a classe dominante, no caso da sociedade burguesa, a classe capitalista. Se for um grupo que não dispõe dessa propriedade dos meios de produção, é um grupo que faz parte do grupo, né, que faz parte da classe dos não proprietários, a gente, no caso da sociedade capitalista, estaria falando de classe proletária ou classe que vive do salário. Portanto, as respostas corretas aí, 1, 4 e 8, que totaliza 13, né? 13 é o número total ali, né? 1, 4 e 8. Vamos dar uma olhadinha na questão 2 aí do lado, que também é da Federal de Uberlândia de Minas. Um dos conceitos fundamentais da teoria marxista sobre a sociedade capitalista é o de alienação. Lembra o que era alienação? Alienação é a realização de um trabalho vazio de sentido, que desumaniza o sujeito. Na sociedade capitalista, o proletário, o trabalhador assalariado, virou um mero apêndice da máquina. Ele realiza um trabalho que é enfadonho, repetitivo, que não lhe acrescenta nada. Ele está ali como uma espécie de mal necessário para o desenvolvimento da máquina. Então vamos lá. Marx parte das contribuições filosóficas de Hegel, reformulando-as, e desenvolve, com base nesse conceito, uma interpretação aprofundada do sentido das relações dos homens com seu mundo natural e social, no contexto das sociedades divididas em classes. Em relação ao conceito marxista de alienação, marque a alternativa correta. A alternativa correta, em pessoas, é Canadá, que está nos dizendo o seguinte: a alienação corresponde a uma situação de ausência ou de pouca efetividade das normas orais ou escritas que regulam o funcionamento da ordem social. Certo, pessoas? Então, vamos nessa. Deixa eu só... Não, pessoas, me desculpem, eu acabei de falar a letra errada para vocês. É a letra B de Brasil, tá? Eu estou olhando melhor aqui. A letra C não faz sentido. Desculpem pelo equívoco. A letra A não pode ser. A letra D também. Sim, a letra B de Brasil é a resposta correta. Eu que incorri no erro, tá? Me desculpem, letra B. A alienação implica a cisão entre o trabalhador e os meios de produção, ou seja, ele é afastado dos meios de produção, portanto, ele também perde controle sobre os resultados objetivos do seu trabalho. Ele não se percebe enquanto produtor, o autor de todas as mercadorias que circulam no planeta. Aqui o trabalhador que ele está falando não é o trabalhador individual, tá? É o grupo. O grupo, a classe produtora é o trabalhador. Então a letra B de Brasil é a resposta correta. Eu marquei a letra C, que isso foi um equívoco meu. Eu chutei bala aqui, a letra B de Brasil, tá? Deixa eu só corrigir aqui na minha anotação. Acho que na hora de anotar acabei me passando na jogada. É porque geralmente as alternativas são A, B, C, D e E, né? Tá faltando a E, eu acho que é aí que eu me passei. Devo ter olhado para a alternativa B e marcado como C. Enfim, vamos nessa. Depois, lendo a C, não faz sentido, né? Alienação corresponde a uma situação de ausência de pouca efetividade das normas orais ou escritas que regulam o funcionamento da vida social. Não tem nada a ver com isso. Alienação é o trabalhador não reconhecer
as mercadorias como resultado de todo o seu trabalho e, ao mesmo tempo, não ter uma identificação subjetiva com o trabalho. Ele realiza um trabalho que é subordinado, né, condicionado por quem lhe domina, por quem controla os meios de produção. Vamos fazer um testezinho aí do capítulo 5, que é um teste sobre Weber. Vamos lá para a página 56. Vamos lá, então é aqui, página 56. Com base na tipologia das ações sociais formuladas por Weber, e levando em conta como o consumidor pode orientar sua compra da mercadoria, julgue como verdadeiro ou falso os itens a seguir. Pessoas, esse é um teste sobre ação social. A ação social era, para o Weber, o objeto da sociologia, aquilo que o sociólogo deveria investigar. Então veja que o Weber, diferentemente de Durkheim, que coloca ênfase no coletivo, que diz que a vida social é o coletivo moldando o indivíduo, Weber faz uma inversão. Weber vai dizer que é o indivíduo que molda a coletividade. Então a sociologia do Weber privilegia os aspectos subjetivos da ação do indivíduo. Então, se a sociologia funcionalista lá do Durkheim privilegiava aspectos exteriores ao indivíduo, ou seja, a vida social que preexiste ao indivíduo, o Weber vai fazer o contrário. Ele vai propor uma sociologia compreensiva em que só se é possível compreender os fenômenos sociais históricos se a gente levar em conta um conjunto de motivações, os aspectos subjetivos que levam os indivíduos a agir uns com relação aos outros. Então, a ação social dotada de sentido deveria de ser o objeto da sociologia. Aí o texto está dizendo assim para nós: o processo de compra e consumo de mercadorias pode ser entendido pela perspectiva weberiana como ação orientada por valores significativos, ou seja, por uma dimensão subjetiva, né? Tanto quem vai comprar quanto quem vai vender está se relacionando, está agindo socialmente a partir de determinados interesses, de determinados valores. O consumidor escolhe a mercadoria, orientando-se tanto pela ação de outros consumidores como por motivações individuais. Ok. Com base na tipologia das ações sociais formuladas por Weber, né, e levando em conta como o consumidor pode orientar sua ação na compra de mercadoria, julgue verdadeiro ou falso os itens a seguir. Aí o primeiro item diz assim: a ação social pode ser afetiva, quando o consumidor escolhe o que vai comprar com base nos costumes de seu grupo, família ou hábito. Falso. A ação social afetiva é aquela que é motivada por emoções, por paixões. Essa frase está falando, na verdade, de uma ação social tradicional. Né? O sentido da ação é determinada pela tradição, pelo costume cultural. Então, a frase 1 é falsa. A frase 2 diz assim: a ação social pode ser tradicional quando o consumidor escolhe o que vai comprar com base no preço da mercadoria. Falso, né? Se ele vai fazer uma compra com base no preço da mercadoria, o resultado da sua escolha se deu a partir de um ato racional. Então, ele realizou um processo racional para poder fazer a compra. Não foi a tradição que determinou a sua ação social. Então, aí a segunda frase é falsa. A terceira frase diz assim: a ação social pode ser racional com relação a valores quando o consumidor escolhe o que vai comprar com base no compromisso social do fabricante. Sim, esse é um caso, né? Ação social racional com relação a valores. Ele empreende uma ação racional, mas o objetivo visado é um valor. Então, neste caso, o compromisso social ou, quem sabe, o compromisso ecológico do fabricante. Então, sim, essa é a resposta certa. E a última frase diz: a ação social pode ser racional com relação a fim quando o consumidor escolhe o que vai comprar com base no uso específico que fará do produto. Realmente, é quando ele está fazendo uma compra, não por aqueles valores que dizem respeito ao fabricante, né, a atividade produtiva do fabricante, mas sim quando ele quer atender uma necessidade específica. Então, o fim também é um fim racional. Então, essa frase aí também é verdadeira. Portanto, a sequência correta aí é falso, falso, verdadeiro, verdadeiro. As duas últimas frases aqui são verdadeiras, as outras são falsas. Gente, não vai dar tempo da gente fazer o restante, né? Eu pretendi ainda fazer as questões 4 e 5 aí deste capítulo 5 contigo. E no capítulo 6 fazer pelo menos a questão número 1. Nosso tempo é muito curto, né? Eu gostaria de fazer mais exercícios com vocês. Mas, enfim, eu vou ter que me despedir de vocês aqui, né? E me colocar à disposição para tudo que vocês precisarem, né? Sempre que ficarem em dúvida, eu peço que vocês façam esses exercícios, se possível, todos os exercícios aí da filosofia clássica, da sociologia clássica, para que vocês, né, aprimorem o estudo de vocês. E se vocês tiverem qualquer dificuldade, por favor, entrem em contato comigo, certo? Gente, estou indo nessa, né? Qualquer coisa, manda mensagem através do Messenger para mim, entre em contato. Não fiquem, né, com dúvidas nunca. A minha missão é sempre te ajudar. Vou saindo porque está chegando o professor Paulo Silva aí. Um grande abraço, pessoas. Tenham um excelente final de semana e até sexta que vem. Fui-me. Tchau, tchau.